E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. E nesse vídeo vou trazer aqui uns exercícios de revisão sobre grandezas proporcionais. As famosas regras de 3 aí para vocês, tá? Tanto as diretamente como as inversamente proporcionais. Então não deixa de seguir o canal aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um joinha aí para fortalecer o nosso trabalho, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar aí na hora da prova. Eu selecionei algumas questões, algumas são do Enem, outras são da UERJ, né? O vestibular da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem questões muito parecidas com as do Enem. E vamos lá para a primeira. Ele fala assim, ó: o sistema solar é formado por planetas que apresentam diferentes acelerações da gravidade. Admita que um corpo é solto em queda livre na Terra a uma altura h e atinge a superfície do planeta com velocidade de 5 metros por segundo. Admita ainda um planeta P, também do sistema solar, em que o mesmo corpo é solto à mesma altura h e atinge velocidade final de 8 metros por segundo. Sabe-se que o quadrado da velocidade com o qual o corpo em queda livre atinge a superfície é diretamente proporcional à aceleração da gravidade do planeta. Considere os valores aproximados apresentados na tabela. Então, a tabela aqui é a primeira coluna do planeta e a segunda coluna a aceleração da gravidade desse planeta. Com base nessas informações, o planeta que apresenta a aceleração da gravidade mais próxima à do planeta P é... A informação aqui que ele deu para a gente é a seguinte, ó. Sabe-se que o quadrado da velocidade sabe-se que o quadrado da velocidade com qual o corpo em queda livre atinge a superfície é diretamente proporcional à aceleração da gravidade do planeta. Então, existe aqui uma expressão que a gente pode construir, que é o seguinte, olha lá, ó. O quadrado da velocidade, por exemplo, a velocidade aqui do planeta Terra que ele deu aqui pra gente algumas informações, ó. O quadrado da velocidade, aqui, ó, atinge a superfície do planeta com velocidade de 5 metros por segundo. Ele fala aqui, ó. O quadrado da velocidade com qual um corpo em queda livre atinge a superfície é diretamente proporcional, então ele é uma constante k diretamente proporcional à aceleração. A aceleração da gravidade no planeta. Então, por exemplo, para o planeta Terra, essa seria a expressão. Tá? O que nós não temos aqui? Nós não temos a constante, o k. Com as informações que ele deu para a gente consegue encontrar essa constante de proporcionalidade. Essa constante aqui serve para qualquer planeta do sistema solar aí do problema. Bom, a velocidade aqui, ó, que ele fala, atinge a superfície do planeta com velocidade de 5 metros por segundo. Então aqui vai ficar 5 ao quadrado. É igual ao k. Aceleração da gravidade no planeta Terra. De acordo com a tabela aqui, ó, ele deixa 10. 5 ao quadrado, 25. K vezes 10, 10k. Portanto, o k aqui é 2,5. Se dividir por 10 dos dois lados, o k é 2,5. Bom, agora vamos analisar do planeta P. Tá? Ele quer saber do planeta P. Então, a velocidade ao quadrado aqui, ó, velocidade com qual um corpo em queda livre atinge a superfície, essa velocidade ao quadrado no planeta P, é o k vezes a aceleração da gravidade desse planeta. Tá? E ele fala aqui que a velocidade aqui no planeta P é 8. Então, 8 ao quadrado. É igual ao k, a gente já encontrou aqui, ó, 2,5 vezes a aceleração. Ele quer saber, ó, a aceleração da gravidade mais próxima do planeta P, então é isso que a gente vai descobrir, que é a aceleração da gravidade desse planeta P que ele está solicitando aí pra gente no enunciado, tá certo? Dividindo os dois lados aqui por 2,5, ó, 8 ao quadrado é 64.
dividido por 2,5, igual a aceleração do planeta P. Então, essa divisão aqui dá 25,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Se a gente olhar a tabela aqui, o planeta aqui, ó, mais próximo que tem essa aceleração é o Júpiter, 25, que é a alternativa A, tá? Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre essas duas grandezas é igual a uma constante. A divisão dos valores dessas duas grandezas é sempre igual a K. Ou seja, se a gente multiplicar a cruzada aqui, a gente vai ter que a grandeza x é igual a K vezes a grandeza y. Essa é a definição de grandeza diretamente proporcional. Certo? Então, uma grandeza que é a velocidade ao quadrado, né? Velocidade aqui com qual o corpo em queda livre atinge a superfície. E a outra grandeza que é a aceleração da gravidade. Tá? Então, aqui, alternativa A. Exercício 2. É uma questão do Enem de 2020. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Então, nós temos aqui o Antônio, o Joaquim e o José. Se é em partes proporcionais, então o Antônio aqui, 4, ele é 4 vezes uma constante K. Então, 4K. 4 vezes um valor. Tá? O Joaquim é 6K e o José também 6K. O total desse capital aqui é o seguinte, você somar 4K mais 6K, 10K, mais 6K, 16K. Como a intenção é que todos tenham o mesmo capital, tá? Certo? Olha lá, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos dois sócios para quê? Para a intenção de igualar a participação. Então, a gente vai pegar esse 16K e vai dividir por 3. Tá? Certo? Então, essa soma aqui é o total dos três. E se a gente pegar esse 16K e dividir por 3, a gente vai sabe a quantia cada um. Tá? Então, se a gente pegar essa parte aqui, por exemplo, Joaquim, se a gente pegar lá o 6K e tirar esse terço do total, a gente tem 6K dividido por 3. 16K dividido por 3. Tá? Esse 6K aqui é a mesma coisa que 18K sobre 3 menos 16K sobre 3. Isso aqui vai dar 2K sobre 3. Certo? É isso aqui que o Joaquim e o José, que eles têm as quantias iguais, vai ter que tirar do capital dele. Então lá, a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Então essa fração... Olha lá, do 6K, o 2K sobre 3, você pegar lá o 2K sobre 3 e dividir por 6K. Isso aqui vai dar 2K sobre 3 vezes, divisão de fração, né? Manteve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 6K. Então, 6K sobre 1, o inverso é 1 sobre 6K. Aqui, esse K com esse K aqui cancela. Aqui vai ficar ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 6, 18. E simplificando por 2 aqui, dá 1 nono, que está aqui na alternativa C. Tá? Então, cada um vai ficar com 16K sobre 3. Essa é a ideia. O Antônio ficar com 16K sobre 3. O Joaquim ficar com 16K sobre 3. E o José ficar com 16K sobre 3. Tá? Ou seja, dessa quantia para cá, o Joaquim teve que... Ele
entre aspas, perdeu, né? Ele vendeu um pedaço pro Antônio, tá? Então, a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir, a fração do capital é o quanto ele vendeu sobre o total dele, tá? Então, essa fração é 1/9 fazendo a divisão aqui, ó. Certo? Que a gente pegou aqui, o 2K sobre 3 é o quanto ele vendeu. Então, essa fração em relação ao total é 1/9 da quantia dele, tá? Esse aqui é 1/9 da quantia de Joaquim e de José aqui, porque são iguais, né? Então, a alternativa C. Uma outra maneira que você poderia pensar nesse exercício é o seguinte, é você pensar em valores proporcionais aqui, para o Antônio, Joaquim e José, em que a soma desses três valores seja múltiplo de 3, para fazer conta mais fácil. Por exemplo, eu pegasse aqui o 480, aqui 720, aqui 720, certo? Aqui é como se o K fosse 120. Por que eu pensei nisso? Para pegar um número e ser múltiplo de 3 e as contas ficariam mais fáceis para a gente fazer, certo? Então, como nós temos aqui no total aqui, se a gente somar 720 mais 720 dá 1440, mais 480 dá 1920. Se a gente pegar o 1920 e dividir por 3, isso dá 640, tá? Ou seja, cada um ficaria com 640. Qual que é a fração aqui? Olha o que aconteceu agora nessa situação. O Joaquim, do 720, ele vendeu quanto? 80 para o Antônio, tá? E o José também 80, certo? Então, a fração, quem que é? O quanto que ele vendeu com o capital que ele tinha. Então, 80 sobre 720, ó. Corta o zero aqui, que é dividir por 10, né? 8 sobre 72. E simplificar por 8, dá 1/9. Então, não importa a quantidade que você coloca aqui. Desde que elas sejam proporcionais a 4, 6 e 6, sempre vai dar esse resultado 1/9. Se você pegasse outros 3 números aqui, proporcionais a 4, 6 e 6, independente de ser divisível por 3 ou não, a resposta vai dar essa, tá? Então é isso, a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é o quanto que está vendendo em relação ao capital dele, 80 de 720, então ele está, cada um aqui, o Joaquim e o José, está vendendo 1/9 do seu capital, que é a alternativa C, tá? O outro jeito ficou um pouquinho mais complicado porque deu fração aqui, fazer conta com fração é sempre um pouquinho mais chato, né? Mas qualquer valor que você colocar aqui, desde que seja proporcionais a 4, 6 e 6, o resultado vai dar o mesmo, tá bom? A questão número 3 é uma questão do Enem 2019, diz assim: para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31.000. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Aqui eu vou chamar as máquinas de X, Y e Z, tá? Respectivamente, com essa proporção aqui, tá? 2, 3 e 5 anos de idade.
Como aqui ele fala que o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente digital. Então, duas grandezas X e Y são inversamente proporcionais quando o produto dessas duas grandezas sempre dá o mesmo resultado, que a gente chama de K constante de proporcionalidade. Ou, se você quiser, a grandeza Y é K sobre a grandeza X, tá? Essas duas expressões são equivalentes. Ou o produto das duas grandezas sempre dá o mesmo resultado, ou uma grandeza é a constante dividido pela outra. É a mesma coisa, que eu dividi os dois lados por X. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? A máquina X inversamente proporcional a 2 anos de idade. Então, vai ser X vezes 2, né? A grandeza, né? A idade da máquina inversamente proporcional a 2. E isso é igual a constante de proporcionalidade. Ou a gente pode escrever que o X é igual a K sobre 2. Agora, a máquina Y vezes 3 é igual a uma constante, tá? Então, o Y é K sobre 3. E a Z vezes 5 é igual a constante K. Ou, de forma equivalente, nessa é uma equivalência isso aqui, é igual Z igual a K sobre 5. Certo? O que acontece? O X aqui, o YZ, é o valor que eles vão receber, tá? Aqui são os valores. Bom, o valor dessa empresa X aqui, que é o valor que ela vai receber, o que acontece? Vai ser esse K sobre 2. O que a gente precisa encontrar? A constante de proporcionalidade. Ou seja, se somar os três valores, tem que dar os 31 mil reais. Então, X mais Y mais Z é igual a 31 mil. Quem que é o X? É o K sobre 2. Quem que é o Y? É o K sobre 3. Quem que é o Z? É o K sobre 5. Tudo isso vai ser igual a 31 mil reais. A pergunta aqui, ó, quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maioridade? A com maioridade tá aqui, ó, Z, tá? Que tem 5 anos. Então, a gente vai ter que encontrar só dele. Não vai precisar calcular nem esse. A gente calcula só o do Z. Aqui, você pode resolver essa fração aí do jeito que você quiser, né? O MMC de 2, 3 e 5 é 30. Se você quiser deixar todo mundo com denominador aqui 30, você pode fazer o seguinte. Quem que é esse primeiro aqui, ó? Ele é o 15K sobre 30, tá? Multipliquei por 15 no numerador e por 15 no denominador. Para deixar 30 aqui, eu vou multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui. Então, vai ficar 10K sobre 30. E para deixar 30 aqui, multiplica por 6 no denominador e 6 no numerador. Vai ficar 6K sobre 30. Que é igual... Se você quiser deixar aquele lado direito aqui, ó, também com denominador 30, basta multiplicar por 30 e dividir por 30. Né? Se multiplicar por 30 aqui e dividir por 30, vai dar 930 mil sobre 30. Porque a gente pode fazer o quê? Pode eliminar todos esses denominadores, que é a mesma coisa que multiplicar os dois lados, todo mundo por 30. Então, vai sobrar o 15K mais 10K dá 25K, mais 6K dá 31K, igual a 930 mil. Ou seja, dividindo os dois lados por 31, a gente encontra que o K é 30 mil. Portanto, a empresa Z, que tem a máquina com a maior idade, ela vai receber o menor valor. Quanto que ela vai receber? Então, o Z vai ser lá o K, 30 mil, dividido por 5, que dá 6 mil reais. E 6 mil reais está aqui na alternativa D. Como é inversamente proporcional, a máquina com maior idade que vai receber menos. Certo? Aqui você sabe quanto vai receber. Aqui, ó,
Aqui deu 6.000, né? Aqui, ó, você pegar 30 dividido por 3 dá 10.000. E aqui 30 dividido por 2, 30.000 dividido por 2 dá 15.000. Então a máquina mais nova vai ganhar, ou a empresa vai ganhar mais dinheiro. A máquina mais velha vai ganhar menos porque é inversamente proporcional. Aí ele tá perguntando a máquina de maior idade, é a máquina Z, R$6.000, alternativa B. A questão número 4 aqui desse vídeo é uma questão do Enem 2021 e diz assim: a relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metro por segundo no fluido e à sua densidade em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é... Olha lá, ele fala que esse módulo volumétrico, que eu vou chamar de M, ele é diretamente proporcional. Então, ele é a constante K vezes quem? O quadrado da velocidade e a sua densidade. Tá? Então, ele é diretamente proporcional a essas duas grandezas, ao quadrado da velocidade do som e a sua densidade. Então, é K, a constante, vezes a velocidade ao quadrado, vezes a densidade. Aí, ele quer em relação à unidade, né? O K é adimensional, que ele falou aqui. Agora, a velocidade ao quadrado. Então, a velocidade, metros por segundo. Como está ao quadrado, então elevado a 2. Vezes a densidade, ó, quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Essa fração entre parênteses está elevada ao quadrado, então o 2 é expoente do m e é expoente do s. Então, vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado, vezes quilograma por metro cúbico. Como a alternativa aqui não está em fração, vou deixar todo mundo sem a fração aqui. Então, vai ficar metro ao quadrado. Esse segundo ao quadrado está no denominador. Quando ele vem para o numerador, ele fica com expoente negativo. S menos 2 vezes o quilograma. E o metro cúbico, ele vem para o numerador, troca o sinal do expoente. Elevado a menos 3. Como esse metro, aqui o m é metro, aqui também é, então propriedade de potência, ó. M ao quadrado vezes m elevado a menos 3, a gente mantém a base, o m, ó, 2 menos 3 dá menos 1. S a menos 2 vezes o quilograma, tá? Aqui na alternativa o quilograma está na frente, só vamos arrumar aqui, ó. Então vai ficar quilograma, o metro vem depois, então metro elevado a menos 1 vezes o segundo elevado a menos 2. Tá? Então, quilograma, m elevado a menos 1, s elevado a menos 2, está aqui na alternativa B. Certo? Não esqueçam disso, galera. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando... Você pode pensar assim, como uma grandeza dividida pela outra é igual a constante de proporcionalidade, ou de forma equivalente, a grandeza x é k vezes a grandeza y. Ah, mas aí você está falando com duas grandezas. Pode ser com várias, certo? Se fossem três grandezas, x seria igual a k vezes y vezes z. Tá certo? Tá? Então, não esqueçam disso. Tá? O exercício 5 é uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2018, que diz assim, ó. Uma herança foi dividida em exatamente duas partes. X, que é inversamente proporcional a 2, e Y, que é inversamente proporcional a 3. A parte X é igual a uma fração da herança que equivale a... Aqui, pegar o X mais Y tem que dar o total. O total, em termos de fração, é um inteiro. Como o X é inversamente proporcional a 2, o que acontece? Então, X vezes 2, a quantidade x vezes 2, ele tem que dar a constante de proporcionalidade. O que é equivalente aqui, que a quantidade x é k sobre 2. Y é inversamente proporcional a 3. Então, y vezes 3 é igual à mesma constante de proporcionalidade.
Isso é equivalente a dizer que o y é k sobre 3. Lembra lá, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto delas é igual a uma constante. Quem são as grandezas? X e 2. Aqui, y e 3. Tá? O que acontece? Como o x mais y tem que dar o total, que é um inteiro, substituindo x aqui, ó, substituindo x por k sobre 2, nós temos k sobre 2, mais substituindo y por k sobre 3, então mais k sobre 3 é igual o inteiro. E eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por 6 aqui para eliminar essas frações aqui. Ó. O que vai acontecer? Ó, 6 dividido por 2 vai dar 3k. 6 dividido por 3 vai dar 2k. 6 vezes 1, 6. Aqui nós temos que 5k é igual a 6. Dividindo os dois lados por 5, nós temos que o k é 6 quintos. Olha lá, a parte x é igual a uma fração da herança que equivale a... Olha lá, a parte x, quem que é? É o k sobre 2. Porém, o k, quanto que deu? Deu 6 quintos. Dividido por 2. Divisão de fração, ó. Mantém aqui os 6 quintos e multiplica pelo inverso de 2. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Aqui vai dar 6 vezes 1, 6. 5 vezes 2, 10. Simplificando aqui por 2, vai dar 3 quintos. E 3 quintos está aqui na alternativa A. A sexta e penúltima questão desse vídeo também é uma questão da UERJ 2017, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e diz assim: um anel contém 15 gramas de ouro, 16 quilates. Isso significa que o anel contém 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se há a proporção de 3 gramas de ouro puro para 1 grama de liga metálica. Para transformar esse anel de ouro 16 quilates em outro de 18 quilates, é preciso acrescentar a seguinte quantidade em gramas de ouro puro. Vamos chamar de X aqui. Quantidade de ouro puro. E a gente vai acrescer lá. Olha o seguinte, ó. 15 gramas, ele deu uma proporção aqui, ó. Tem 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. E o 18 quilates, aqui, ó, 3 gramas de ouro puro para 1 grama de liga metálica. Isso aqui dá um total de 4 gramas. A gente só está preocupado com o ouro puro aqui. O que acontece? Então, essa proporção aqui, ó, é 10 gramas de ouro puro num total de 15 gramas. Então, nós temos aqui, ó, 10, 15. Certo? A gente vai acrescentar essa quantidade. Como vai acrescentar uma quantidade em 10? É claro que essa quantidade 15 vai aumentar a mesma. Certo? Você está acrescentando uma quantidade x em 10, é claro que esse total vai aumentar x também. Né? Se colocasse 2 gramas aqui de ouro puro, ia ficar um total de 17 gramas, mais 2 gramas lá no total. E a proporção aqui para o ouro 18 quilates, olha lá, ó, você tem 3 gramas de ouro puro, isso tem que ser igual a essa proporção, 3 num total de 4 gramas. Tá? Então, uma quantidade X, ela foi aqui, ó, somada em 10 gramas de ouro puro, essa quantidade de ouro puro. É claro que se você colocar 5 gramas de ouro puro aqui, vai ficar 15 gramas, e o total vai ficar 20. Então, tem que acrescentar nos dois. Certo? E essa razão tem que dar quanto? A razão para ser 18 quilates. São 3 gramas de ouro puro num total de 4 gramas. Multiplicando o cruzado aqui, nós temos 4 vezes 10, 40. Mais 4 vezes x, 4x. Isso é igual a 3 vezes 15, 45. Mais 3 vezes x, 3x.
Bom, subtraindo 3x dos dois lados aqui, vai ficar 4x menos 3x, igual. Subtraindo 40 aqui dos dois lados, a gente vai ficar aqui 45 menos 40, vai cortar esses dois, vai ficar igual assim. E isso implica que 4x menos 3x dá x, igual a 5 gramas de ouro puro, que está aqui na alternativa B. Tá? Então, a gente vai ter que acrescentar 5 gramas de ouro puro e a proporção vai ficar de 3/4, aí vai ser de 18 quilates. Questão número 7, a última aqui desse vídeo, é a questão do Enem Digital 2020, que diz assim: um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias caso utilize, durante 10 horas por dia, 20 máquinas de um modelo antigo que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias? Nós temos uma série de grandezas aqui, ó. Nós temos a grandeza dias, que eu vou chamar de D. Aqui, durante 10 horas por dia, eu vou chamar de HD, só para diferenciar desse D aqui. De máquinas, M, que colhe 2 hectares por hora. Tá? Vou chamar HE aqui de hectares, tá? Então, nós temos aqui 4 grandezas. A grandeza que ele está perguntando são máquinas. Eu vou montar esse exercício de duas maneiras. Uma, você montando uma expressão e a outra fazendo aquelas setinhas lá, tá? Então, esse problema, as máquinas, a grandeza máquina é uma função que depende de quando? De quem? De dias, de horas por dia. Eu só vou deixar o H e vou deixar o HE lá para o hectare. E depende dos hectares, tá? Aí a gente vai avaliar, comparando com máquina, se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Então, eu vou comparar as máquinas com dias, tá? Então, aqui, ó, 20 máquinas, 120 dias, certo? Se você aumentar o número de dias em relação ao número de máquinas, o que acontece? Você aumenta ou diminui? É inversamente ou diretamente proporcional? Se você aumentar a quantidade de dias, você precisa de menos máquinas, certo? Se você diminuir a quantidade de dias, você vai precisar de mais máquinas, certo? Então, essas grandezas aqui, ó, máquina e dias, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, 20 máquinas, 120 dias. Se você aumentar a quantidade de dias, você diminui a quantidade de máquinas, certo? Agora a gente vai comparar máquinas e horas por dia, tá? Então, 20 máquinas, 10 horas por dia, tá? Para fazer esse serviço em 120 dias e colher lá 2 hectares por hora, certo? Se a gente diminuir essas 10 horas por dia, esses 120 dias hectares, a gente vai precisar de menos ou mais máquinas para fazer. Se diminuir as 10 horas por dia, se diminuir, você vai precisar de mais máquinas para cumprir esses 120 dias e colher 2 hectares por hora. Se você aumentar a quantidade de horas por dia, você vai precisar de menos máquinas para fazer isso em 120 dias e 2 hectares por hora. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E comparar os hectares e as máquinas. Então, lá, ó, 20 máquinas, elas colhem 2 hectares por hora em 120 dias e 10 horas por dia. Agora, se eu aumentar
a quantidade de hectares por hora para fazer em 120 dias e 10 horas, você precisa de mais ou menos máquina. Você precisa de menos máquinas, né? Já que você vai aumentar a quantidade de horas por dia para fazer em 120 dias e 10 horas por dia, você vai precisar de menos máquinas. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, as máquinas, elas são inversamente proporcionais, essa grandeza máquina é inversamente proporcional à quantidade de dias, à quantidade de horas por dia e os hectares por hora. Portanto, essa fórmula vai ser assim. Se ela é inversamente proporcional, então vai ser essa constante K dividido pelo dia, vezes horas por dia, vezes a quantidade de hectare. Tá? Essa é a expressão. Tá? Lembra lá, por exemplo, duas grandezas, elas são inversamente proporcionais quando o produto das duas grandezas dá constante, ou seja, o x, ele é o k dividido por y. Como tem três grandezas, então vai ficar uma grandeza vezes a outra no denominador. O que a gente precisa fazer? Encontrar a constante de proporcionalidade. Então, a gente encontra essa constante com a primeira informação que ele deu aqui, ó. São quantas máquinas? 20. É igual o K que a gente vai encontrar. Olha lá, dias. 120 dias. Vezes horas por dia. 10 horas por dia. Vezes hectares por hora. 2. Tá? Então, isso aqui vai ser 20. É igual o K sobre fazer ali, ó. Você tem 120 vezes 10, dá 1.200. Vezes 2, dá 2.400. E multiplicando cruzado aqui, a gente encontra que a constante de proporcionalidade é 20 vezes 2.400, 48.000. Agora, com a constante de 48.000, a gente consegue responder a pergunta, tá? Então, a gente vai responder a quantidade de máquinas. Então, máquinas é igual a K, o 48.000, dividido pelas outras informações que tem aqui, ó. Aí, ó, com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de novo modelo, que operam 12 horas por dia, vezes aqui a quantidade de dias, né? Vamos pegar aqui, são 100 dias. Então, aqui vai ficar 100, na verdade, né? Horas por dia, 12 horas por dia, vezes 12, vezes 4 hectares por hora, tá? Isso aqui vai dar 48.000, dividido por 4 vezes 12, 48, vezes 100, 4.800. Então, vai dar 480 dividido por 48, que dá 10 máquinas. Tá? Que está aqui na alternativa B. Então, essa é montando uma expressão. Por que eu fiz desse jeito? Porque há questões, já aconteceu algumas vezes, na prova do Enem, ele pedir para você montar uma expressão da situação que ele está falando. Não calcular um número, que nem a gente fez aqui. Pedir para montar uma expressão. Isso já aconteceu algumas vezes. É por isso que eu fiz desse jeito. Agora, eu vou fazer da maneira com as setinhas lá para cima e para baixo. Agora, resolvendo essa questão 7 de uma outra maneira, aí eu coloquei as grandezas aqui, né? Dias, horas por dia, máquinas, hectares por hora. No começo do exercício, ele fala aqui, ó, 120 dias, 10 horas por dia, 20 máquinas e 2 hectares por hora. Aí a gente vai pegar o quê? Ele está perguntando quantas máquinas. Então, quantas máquinas? X. Aí ele vem aqui, ó, com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia,
colhem 4 hectares por hora e ele quer que isso aconteça em 100 dias. O que você faz? Você compara essa grandeza que está precisando calcular com todas as outras individualmente, certo? Então lá, você vai comparar máquinas com dias. Ó, você tem 20 máquinas, 120 dias, trabalham lá 10 horas por dia e colhem 2 hectares por hora. Então, 20 máquinas faz esse serviço em 120 dias. Quantas máquinas farão esse serviço aqui, ó, 10 horas por dia e colher 2 hectares por hora em 100 dias? Você vai precisar de mais ou menos máquinas. Então, aqui, por exemplo. Certo? Você vai precisar de mais máquinas. Então, essas duas grandes aqui, ó, eu vou inverter a flechinha aqui. Tá? Se essa flechinha ficou para baixo, então essa aqui vai ficar para cima, dizendo que você está invertendo. Ela é inversamente proporcional. Tá? Agora aqui, ó, máquinas e horas por dia. Então, 20 máquinas, 10 horas por dia, em 120 dias, colhem 2 hectares por hora. Essa quantidade de máquinas para 12 horas por dia, para fazer esse mesmo serviço em 120 dias e 2 hectares por hora, isso aqui fica fixo, vai precisar de mais ou menos máquina, tá? Então, 20 máquinas faz trabalho 10 horas por dia. Se você aumentar a carga de 12 horas por dia para fazer esse serviço e esse serviço, você vai precisar de menos ou mais máquinas. Você vai precisar de menos máquinas. Então, é inversamente proporcional, tá? Se você trabalha mais horas por dia, você precisa de menos máquinas para cumprir esse mesmo serviço. Ó, trabalhando 120 dias e colhendo 2 hectares por hora. Você vai precisar de menos máquinas, porque vai trabalhar mais horas por dia. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora, a gente vai comparar quem? Máquinas e hectares por hora. Tá? Isso aqui, ó, hectares por hora, é a capacidade que a máquina tem de fazer. Não é só a relação de quantidade de hectares. Hectares por hora. Tá? Então, ó, 20 máquinas trabalhando 10 horas por dia em 120 dias, a potência dela, entre aspas, é de fazer 2 hectares por hora. Certo? Se você aumentar a quantidade de máquinas, esses hectares por hora vai diminuir, porque é como se tivesse, por exemplo, mais gente, entre aspas, te ajudando, certo? Por exemplo, se você faz 2 pessoas colhem isso aqui, 2 hectares por hora, se você pegar 4 pessoas, essa quantidade vai diminuir, certo? Porque vai ser mais rápido. Tá? Então, as máquinas aqui é o seguinte, se você aumentar a quantidade de máquinas, essa quantidade de hectares por hora vai diminuir. Se você diminuir a quantidade de máquinas, isso aqui vai levar mais tempo para fazer. Então, essas grandezas também são inversamente proporcionais, tá? Você tem aqui, ó, 20 sobre x. Então, aquela grandeza que tem a sua incógnita, você deixa ela sozinho. Como todas as outras são inversamente proporcionais, você vai inverter, ó, esse 120 e o 100 vai inverter, vai ficar 100 sobre 120 vezes essa grandeza inversamente proporcional aqui as máquinas, vai inverter também, vai ficar 12 sobre 10 vezes. Como essa grandeza é inversamente proporcional a máquinas, vai inverter também, vai ficar 4 sobre 2. Aqui, ó, a gente pode cortar um zero. Aí, sobrou aqui 10 e 12, certo? Esse 12 vai cortar com esse 12. Esse 10 vai cortar com esse 10. Daí, nós temos o quê? Nós temos que o 20 sobre x, sobrou aqui só o 4 dividido por 2, que é 2, mesma coisa que 2 sobre 1. Multiplicando cruzado aqui, ó, nós temos x vezes 2 é 2x, e 20 vezes 1, 20. Dividindo os dois lados por 2, nós temos x igual a 10 máquinas. Tá? Que é a alternativa B aqui. Certo? Então, esse exercício 7 a gente resolveu ele de duas maneiras, né? Uma montando uma expressão
e a outra fazendo a regrinha aqui das grandezas, né? Regra de 3 composta, com as setinhas aqui. Eu prefiro o outro jeito, mas cada um tem a seu gosto aí para resolver. Tá certo? Então esse foi o vídeo aí com alguns exercícios de revisão sobre grandezas proporcionais. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você ficou aqui até agora, muito obrigado aí pela sua presença. Não esquece de dar um joinha aí no vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante. Compartilhar o vídeo aí com a galera, que a prova do Enem aí tá chegando aí em 2023. Galera, então é isso aí. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu!